Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje vemos dois homens que vão ao templo para rezar. Um deles recebe a graça da justificação, porque está dito, ele voltou, foi justificado, voltou para casa justificado. O que significa isso? A graça da justificação significa a graça santificante. Significa que este homem, que era um pecador, saiu do templo transformado num homem justo, isso é, num homem em estado de graça, homem no qual habita a graça divina, no qual habita o Espírito Santo. Ele mesmo se tornou um templo do Espírito Santo. E por que esse homem recebeu essa graça? Porque ele rezou com humildade. Quem se humilha será exaltado. E essa exaltação já começa na terra, com a presença da Santíssima Trindade na alma do justo. Vamos ler o que diz o Evangelho. O publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem de piedade de mim, pecador. Santa Bernadette morreu dizendo essas palavras: Santa Maria, rogai por mim, pobre pecadora, pobre pecadora. É a mesma atitude que esse publicano. É a mesma atitude também do monge. O monge beneditino, o monge todo religioso, ele tem a mesma disposição. Ao menos ele deve ter. Ao menos é o que São Bento quer nos ensinar, já que ele concentrou toda a sua espiritualidade praticamente no capítulo da humildade. O nosso irmão Santiago, que está aqui presente, que veio dos Estados Unidos, do mosteiro de Dom Cipriano, veio passar alguns dias conosco e está se preparando para fazer os seus votos perpétuos que ele fará na próxima sexta-feira, festa da Transfiguração. E o que ele vai fazer? Ele vai abraçar definitivamente uma vida pobre, humilde e mortificada. Em outras palavras, ele vai fazer como esse pobre publicano, que obteve a graça da justificação, isto é, a graça que o monge vai pedir também ao se consagrar a Deus. Sagrar como um servo, como um escravo, por isso que a gente raspa a cabeça, porque raspavam a cabeça eram os escravos que tinham cabeça raspada na antiguidade. E assim ele vai humildemente pedir a Deus que tenha piedade dele e que dê a ele a graça de uma abundante justificação, isto é, a graça da santidade, que se resume na perfeição da caridade. Nós somos justos quando temos a caridade no coração. E como fará o monge para obter essa perfeição da caridade? Ele vai se consagrar ao serviço de Deus. O mosteiro é uma escola do serviço de Deus. De todas as obras que um homem pode fazer neste mundo, não há nenhuma maior do que se consagrar ao serviço de Deus. O religioso é justamente aquele que se consagra a esse serviço. E se consagra totalmente. Ele abandona todos os bens para estar inteiramente, dia e noite, consagrado ao serviço de Deus. Uma pessoa pode se consagrar a uma atividade nos fins de semana, fazendo comparação entre diversas atividades do homem, para ressaltar melhor o que é essa consagração ao serviço de Deus. Então, pegamos uma pessoa que, no final de semana, consagra o seu tempo para passear, para pescar, para escalar. Então, a gente diz que se consagra a um hobby no final de semana. Outro pode consagrar a sua semana inteira ao seu trabalho. A gente diz que ele se consagra ao seu trabalho. Outro pode dizer que ele se consagra à sua família, já que ele faz tudo para a sua família. Pois bem, o religioso faz uma consagração mais profunda ainda do que esses três que nós acabamos de citar. Mais profundamente do que qualquer outro. Pois o religioso se separa de todas as coisas, até da sua própria liberdade, para estar no serviço de Deus, coisa que não se faz fora do estado religioso. Quando o religioso faz os votos, ele já não possui nada, nem dos bens que podem ser avaliados em dinheiro, os bens externos, nem os bens que pode lhe provir de uma família, das alegrias da família, nem a sua própria liberdade, que é o que o homem tem de mais caro. Tudo isso o religioso imola sobre o altar, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, que se imolou sobre a cruz.
Por isso a vida religiosa é chamada um holocausto. O que é um holocausto? O holocausto era o sacrifício da antiga lei, no qual a vítima era totalmente consumida pelo fogo. Nos outros sacrifícios, a vítima era em parte oferecida a Deus e outra parte era dada aos sacerdotes para seu sustento. Mas no holocausto tudo era oferecido a Deus. Há homens de São Gregório Magno que não se reservam nada. Seu pensamento, sua língua, sua vida e tudo o que eles podem ter em bens, eles imolam ao Deus onipotente. E é isto que é feito pelos 3 votos de religião, que constituem a essência do Estado religioso. Voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência. Pela pobreza, o religioso imola os bens exteriores. Pela castidade, ele imola os prazeres do corpo. Pela obediência, ele imola a sua vontade. A respeito da pobreza, Nosso Senhor disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. A respeito da castidade, São Paulo disse: aquele que não tem esposa se preocupa das coisas do Senhor e de como agradar a Deus. Aquele que é casado se preocupa com as coisas deste mundo e como agradar a sua esposa. A respeito da obediência, São Pedro afirma: eis que abandonamos tudo e vos seguimos. Seguir Nosso Senhor é obedecer a Nosso Senhor. Assim, o Estado religioso está fundado sobre essas 3 colunas, que são os 3 votos aos quais os beneditinos acrescentam o voto de estabilidade, que fixa o monge em seu mosteiro, do qual não deve sair senão para uma nova fundação. Mas alguém poderia perguntar: é preciso tudo isso para entrar no serviço de Deus? Não haverá exagero em fazer esses 3 votos? Não será uma imprudência desfazer-se assim de tudo e, sobretudo, da sua própria liberdade? Assim pensaram os hereges ao longo da história da Igreja. Assim pensaram os revolucionários e os maçons, que na Revolução Francesa fecharam todos os mosteiros. Assim pensou Lutero, que rompeu com seus votos. Mas o que diz a Sagrada Teologia a esse respeito? Ela diz que o Estado religioso é o que há de mais santo nesta vida. Sob todos os pontos de vista, nós vemos que este Estado é o mais apto para nos conduzir a essa justificação plena, que é a perfeição da caridade. Se o religioso se exerce, se ele se esforça, se ele trabalha para obter a perfeição da caridade, os 3 votos lhe facilitam esse esforço, facilitam o seu trabalho, rompendo as amarras com tudo que poderia ser um impedimento para obter esta mesma perfeição da caridade. Se o religioso considera a preocupação que lhe causaria os bens exteriores, a preocupação que lhe causaria o governo da esposa e dos filhos, os 3 votos vêm em seu socorro e lhe facilitam tudo, lhe permitindo se preocupar só com Deus Ele mesmo. Nem da sua própria vida o religioso se preocupa, pois ele vive debaixo da obediência. Ele não precisa pensar o que faria amanhã. Ele fará o que a regra disser, que o seu superior indicar. Ele está livre. É um homem que pode despreocupadamente rezar, contemplar, estudar, amar a Deus, despreocupadamente. Não há homem mais despreocupado do que o bom religioso. Se o religioso considera a sua vida como um holocausto, os 3 votos lhe permitem de realizar esse ideal. Feliz necessidade, exclama Santo Agostinho, que obriga ao que é melhor. Feliz é o religioso que está unido à fonte de todo bem que é Deus. Feliz o homem que se casa com uma boa esposa. Todo mundo felicita, e com razão. Quem fez um bom casamento, encontrou uma boa moça realmente que lhe será uma companheira por todos os momentos da vida, com quanta razão a gente felicita o rapaz que faz um bom casamento. E com mais razão ainda, nós felicitamos o nosso irmão Santiago, que na próxima sexta-feira, na festa da Transfiguração, poderá dizer: o Senhor é a parte da minha herança. A quem se dá todo a Deus, Deus se dá todo a ele. Ele fará como que um casamento com Deus. Deus se dará a ele e ele se dará a Deus. Que confiança heróica é se despojar de tudo e se pôr nas mãos da divina providência para o melhor e para o pior. Assim o religioso é aquele que antecipa a eternidade. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada.
Sim, essa vida religiosa contemplativa, que é a vida dos beneditinos, não será tirada do monge, nem nesta vida, nem na outra. A vida contemplativa é o começo da beatitude, e toda a vida religiosa está fundada na contemplação, pois toda a vida religiosa tem como principal serviço a oração e o serviço de Deus. A vida contemplativa é o começo, pois, da beatitude. Contemplar a Deus, servi-lo, amá-lo, despreocupado, pobre e obediente. Eis a perfeição monástica que deu tantos santos à Igreja, que subsistirá até o fim dos tempos, dando à Igreja confessores, virgens, doutores e mártires. Há profecias que dizem que algumas ordens existirão até o fim do mundo e que elas ainda prestarão grandes serviços à Igreja. Nos é agradável pensar que entre esses apóstolos dos últimos tempos haverá também beneditinos, filhos de São Bento, que, com o ofício divino e a oração como arma, farão recuar o demônio e farão Jesus Cristo, nosso Senhor, conquistar novos discípulos, colaborando assim para que se complete o número dos eleitos. Queira Deus que nosso irmão Santiago e o seu mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe, nos Estados Unidos, no Novo México, no alto das montanhas, um lugar extraordinário, perdido no meio das montanhas. Ao redor do mosteiro só se vê montanhas e florestas. Lugar extremamente apto para a vida monástica. Pois bem, que nosso irmão Santiago possa ser do número desses beneditinos, cuja santidade e heroísmo São Bento deve ter vislumbrado, se é verdade que ele teve conhecimento que sua família atravessaria os séculos até o fim do mundo. Que santo orgulho devemos ter de pertencer a uma família tão santa, cujos fundamentos estão nos santos evangelhos, e que, portanto, foi fundado por Nosso Senhor Ele mesmo, pois foi Ele mesmo que nos ensinou a fazer e viver nossos votos de religião. Está no Evangelho os fundamentos da vida religiosa, está no Evangelho os fundamentos da vida beneditina. Logo é do coração de Nosso Senhor que nós nascemos. A ordem beneditina, antes de tudo, obra do Sagrado Coração de Jesus. Ela nasceu deste coração que conheceu e amou desde toda a eternidade os membros desta família. Nosso Senhor nos pede somente a santidade, mas Ele a quer sem limites, de tal maneira que as almas se esforcem sem cessar. A regra de São Bento é a vida religiosa em comum, a prática da vida interior, do despojamento de si mesmo, para fazer viver e resplandecer Jesus Cristo, nosso modelo, e esposo de nossas almas, nosso único tesouro. E nesta família beneditina se distingue a nossa congregação, fundada pelo Père Mioire. Ela é um novo impulso, uma nova floração da antiga regra de São Bento. Nenhuma inovação, dizia Nosso Senhor, alma religiosa em nossa ordem. A regra, somente a regra, mais estudada, amada, traduzida em ações, a fim de atingir o cume da perfeição. Eis o que pedia esse humilde publicano que batia no peito, eis o que pedem os monges todo dia em laudes, recitando o Miserere. Miserere mei, Deus, segundo minha misericórdia tua. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa grande misericórdia. Todos os dias de manhã, se alguém entrar na capela, verá os monges elevando a Deus essa oração. Tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Eis o que nos ensinou Nosso Senhor. Eis o programa que nosso irmão Santiago vai prometer a Deus. Que Deus o abençoe e abençoe também a nós com ele e a todos vós que sois nossos amigos, nossos parentes, nossos oblatos, nossos paroquianos, que pertencem de uma maneira ou de outra a essa família, que não é outra coisa senão uma parcela dessa grande família, que é a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana, na qual, com o socorro da Virgem Maria, nós esperamos viver, dentro da qual nós esperamos viver e morrer, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.